Então vamos ler Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Todo cristão deve conhecer esse versículo, porque é um versículo muito importante. Se você diz, eu nunca me atentei, eu nunca observei, eu nunca meditei, pastor, nesse versículo, então aprenda, você precisa saber isso. Todos nós que estamos na igreja precisamos saber esse versículo. Se você puder, você até decora ele. Amém? Efésios 2:8. Pela graça somos salvos. Se somos salvos pela graça, o contrário disso é que não somos salvos pelas obras que fazemos. Eu não sou salvo porque eu sou cristão, porque eu sou crente, porque eu me batizei, porque eu desci as águas, porque eu prego a palavra, porque eu canto, porque eu louvo. Eu não sou salvo porque eu venho em todos os cultos da igreja, aleluia. Eu não sou salvo porque eu sou casado, ou porque alguém aqui é jovem. Não, nós somos salvos pela graça e não pelas obras que nós praticamos na igreja, não pelas obras que nós praticamos dia a dia. Não é porque você faz o bem que você vai para o céu, porque todos nós dependemos, aleluia, de Cristo Jesus para a salvação da nossa alma, para a salvação das almas, para a minha e sua salvação. Nós dependemos de Cristo. E Paulo, por revelação do Espírito Santo, aleluia, por revelação do Espírito Santo, ele deixou bem claro, igreja, então qual tempo nós estamos vivendo? Tempo da graça. Eu até ensinei isso, falei na terça-feira, que nós não estamos vivendo o tempo da lei, porque pela lei, a maioria dos homens são condenados pela lei, porque não conseguem cumprir a lei. A lei é muito difícil de ser cumprida, amém? Somente um homem cumpriu perfeitamente, Jesus. Ele veio e cumpriu a lei, então ele já cumpriu a lei, e ele trouxe o Novo Testamento, no sangue dele, Novo Testamento no sangue de Cristo, amém? A nova aliança, aleluia, o tempo da graça. Jesus veio então para salvar, assim como nós ouvimos aqui. Ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles, aleluia, que se intitulam santos e perfeitos. Ele veio para pecadores, aleluia. Jesus veio para pecadores, aleluia. Então estamos vivendo o tempo da graça, e ponto final. Por que será? Graça e ponto final. Eu tenho que falar isso, irmãos, porque senão as pessoas alguém pode entender diferente. Somos salvos pela graça, ponto. Porque hoje tem graça sobre graça. Isso não existe. Graça sobre graça não existe. Salvos pela graça. Está escrito aí ou não? Eu vou ler mais uma vez. Eu leio aqui 10 vezes. Eu leio aqui 30 vezes para você não esquecer. Porque pela graça sois salvos. Amém? Amém. Paulo não disse pela graça sobre graça. Não. Então procura na Bíblia, graça sobre graça. Não existe. Alguns dizem isso para dar legalidade para fazer o que quer, para dar legalidade de viver da forma que quer, para dar legalidade para uma vida carnal pecaminosa. Eles dizem que Deus é amor, que o Evangelho da Graça é somente amor, que Deus só quer o coração. Mas não, sem santidade ninguém verá o Senhor. Coração é apenas um músculo de carne. Aleluia!
Então Deus não quer só o seu coração, Deus quer você por inteiro. Deus não quer só o coração, Ele quer você por inteiro. Corpo, alma e espírito, tudo é dele, tudo é do Senhor. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, é corpo, alma e espírito. Aleluia. Não dá para você dizer que só a sua alma é santa e o seu corpo não busca viver em santidade. Nós temos que buscar viver em santidade. Pastor, nós somos pecadores? Somos. E como que eu faço para deixar de ser pecador? Só quando você morrer. Quando você morrer, você deixa de ser pecador. Aí você vai ser um pecador morto. Ô glória! Morto, morreu, acabou. Então, enquanto eu estiver nesse corpo carnal, eu vou continuar sendo pecador, mesmo sendo batizado, mesmo falando em línguas, mesmo pregando, mesmo estando todo dia na igreja, até o final da minha vida, até o último segundo, eu vou continuar sendo pecador e dependendo da graça, e dependendo de Cristo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Cristo veio ao mundo, derramou seu sangue para a remissão, perdão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus. Vou continuar o capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Eu disse que era importante você decorar esse versículo. Você é salvo pela graça. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você é assim ou assado. Você não é salvo pelas obras de caridade que você faz. Não. Você é salvo pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele mesmo assim deu a sua vida para me salvar. Eu não mereço ir para o céu. Eu não mereço que Cristo tivesse feito esse sacrifício, mas Ele fez por amor a mim. Eu diria também, aleluia, em segunda pessoa, por amor de toda a igreja, por amor de todo mundo. Por amor do mundo inteiro, não estou dizendo planeta, mundo, pessoas. O mundo já é dele. Quem peca no mundo, quem faz coisa errada é pessoas. Ele veio para salvar o mundo, salvar as pessoas deste mundo. O mundo que jaz no maligno. Por que jaz no maligno? Porque Satanás está em derredor de nós, tentando infiltrar na minha e na sua mente, para que eu e você transgrida a palavra de Deus. Presta atenção no que eu disse: transgrida a palavra, eu não disse mandamento, eu não disse a lei, para que nós não transgrida a palavra. De Gênesis 1 Apocalipse 22, só isso? É muita coisa? Não, é toda a Bíblia. Para que nós não transgrida a palavra, nós temos que viver pela palavra, que ela, aleluia, ela é aio, ela é, aleluia, glória a Deus, ela é para nós, é onde Deus fala conosco, é onde Deus nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos guia pelo caminho dele, pela vereda da justiça, por amor ao seu próprio nome. Por meio da fé, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos a Deus. Amém? Então nós temos que viver a fé genuína, a fé
verdadeira. Aleluia! O escritor de Hebreus diz: Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. O escritor de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é autor e consumador. O que é autor? É o que criou. Autor é o que criou a fé. Amém? Jesus, Ele é autor, é o que criou a fé. Mas por quê? E antes, pastor? Antes não existia fé? Mas eu estou falando de um Novo Testamento. Eu estou falando com pessoas do Novo Testamento. Então hoje para nós, o autor e consumador da fé é Cristo. No Velho Testamento era Yahvé, era Deus, era Jeová, o Senhor. Mas entenda, eu estou falando de um Novo Testamento. Então o autor e consumador da nossa fé, hoje, desde o primeiro século, desde Cristo até hoje, não existe nenhum outro a qual podemos crer e dizer que acreditamos com fé verdadeira. Todo outro tipo de fé professada não é a fé verdadeira. Do que o senhor está falando? Fé é esperança. Fé é acreditar em algo que não se vê. Amém? Eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. Eu creio que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, está à direita do Pai e intercede por nós. Eu não vi, mas eu creio. Isso é fé. Eu acredito que ele voltará. Aleluia! Eu acredito na promessa que ele fez, a vida eterna. Eu acredito. Isso é fé. Mas tem muita gente acreditando em outras coisas. Uns creem em Maria, uns creem em Aparecida, uns creem em Maomé, Buda, uns creem em dinheiro, em carro, em cavalos, em fazendas. Tem gente que crê em todo tipo de coisa. Uns creem em amuletos. Eu vou além, uns creem no diabo, uns creem no capeta, uns creem no cão. Crê. Então tem crença para todo tipo de coisa. Cada um crê no que quiser. Livre arbítrio. Você é livre para crer e acreditar no que quiser. Mas eu digo pela palavra de Deus que só Jesus, aleluia, vai consumar a fé salvífica. O que é fé salvífica? Quem crê em Jesus terá a salvação da alma. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então não há condenação para os verdadeiros cristãos. Aleluia! Aqueles que verdadeiramente crê em Jesus serão salvos. Aleluia! Por quê? Porque tem a fé verdadeira. A fé verdadeira só em Jesus. Ele é o autor, consumador da nossa fé. A fé começa quando você ouve falar de Jesus. A fé começa quando você ouve a pregação da palavra. Através do poder do Espírito Santo, a palavra é revelada dentro de você. Poderia falar dentro do seu coração, mas eu vou falar dentro do seu ser. O que é o ser? O ser é corpo, alma e espírito. Aleluia. Quando a palavra aleluia entra dentro do seu ser, aleluia, coração é ligado na mente, os pensamentos, aleluia,
Então a gente começa a sentir algo diferente. É Jesus Cristo consumando dentro de nós a fé. Você começa a crer. Quando eu começo a acreditar em Jesus, lembra lá no começo, quando você veio para a igreja, primeiro culto, primeiro dia, primeira vez que você entrou na igreja. Então ali já começou a consumar dentro de você a fé. O que é isso? Brotou a fé dentro de você. E ela precisa agora, aleluia, glória a Deus, ser alimentada. A fé deve ser alimentada pelas coisas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O corpo tem que ser alimentado. Sim. Se você não alimenta o corpo fica fraco. Você vai sentir fraqueza, canseiro, vai chegar uma hora que seu corpo não vai colocar de pé. Você vai adoecer muito fácil porque você não se alimenta. Então você alimenta o corpo com alimentos sólidos, físicos, né? E nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, nosso espírito com a palavra de Deus. O homem carnal se alimenta das coisas carnais. O homem espiritual se alimenta das coisas espirituais. Aleluia! Nós temos que ser mais espirituais e menos carnais. Foi a revelação que eu dei aqui esses dias. Você nunca vai ser só homem espiritual. Você tem que ser mais espiritual e menos carnal. Você nunca vai ser só homem espiritual. Não, isso é carne. Então você tem que ser mais espiritual e menos carnal. Isso é porcentagem. 100%. Você divide no meio e fica 50%. Você não pode ser 50% espiritual e 50% carnal. E aí está empatado. Você tem que ser mais espiritual. 60%, 70%, 80% espiritual. Aí você vai ser 40%, 30%, 20% só carnal. Amém? Glória a Deus. Isso é matemática, mas é correto. Aleluia. Mas vamos lá. Isso é por meio da fé. E isto não vem de vós. Parte B do verso 8. Efésios 2:8, parte B. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Mais uma vez eu digo que você precisa saber esse versículo. A fé não vem de mim, a fé não vem de você, a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Nunca se esqueça, se é dom de Deus, o que nós buscamos na igreja? Nós buscamos os dons na igreja. Nós buscamos os dons espirituais do Espírito Santo na igreja. Então, igreja, fé deve ser buscada. A fé é buscada porque ela é dom de Deus. Ela vem de Deus para a sua vida. Então você tem que pedir para Deus fé. Senhor, meu Deus, Jesus, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Aleluia! Como aumentar a fé? Como pedir para Deus? Como pedir para Jesus? Aumenta a minha fé, estando na presença dEle. Como pedir se estiver longe dEle? Tem que pedir estando perto dEle, próximo dEle. Ou eu diria, no corpo de Cristo, na igreja. A fé é dom de Deus. Se ela é dom de Deus, ela é para os filhos de Deus. Somente. A fé é para os filhos de Deus, porque ela é dom de Deus. Deus não vai dar seu dom para qualquer um. O incrédulo
não recebe o dom de Deus. O ateu não recebe o dom de Deus. Aquele que bebe iniquidade como água não recebe dom de Deus. A fé é para os filhos de Deus, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Aleluia! A fé é para você, igreja, ela é dom. Aleluia de Deus. Assim como, aleluia, assim como os dons do Espírito, temperança, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Amém? A fé está entre os dons de Deus. Então você tem que buscar. A caridade é o amor. Amém? Tem que buscar o amor de Deus? Tem. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia o que era amar. Mas eu sabia bem o que era odiar os outros. Quando você vem do mundo, o mundo ensina muito. Você ter ódio, raiva, bateu, levou. Mexeu comigo, né? É igual mexer com marimbondo. Tem gente que é assim, briguenta. Tem pessoa que não leva desaforo. Então é diferente, né, irmão? Hoje é diferente. Amém? Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Cristo, para vivermos o amor de Deus. Mas não vou falar do amor, porque eu estou falando agora da fé. Temos que viver a fé. A fé verdadeira em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Amém? Olha só, Hebreus 10:38 vai dizer que o justo viverá pela fé. Quem lembra? Eu preguei esses dias, pouco tempo. Eu preguei há poucos dias. O justo viverá pela fé. O justo pela fé. O justo pela fé. Então quem tem essa fé que Paulo está falando? Quem tem essa fé para viver tempos difíceis? Quem vai conseguir ter fé para viver os tempos difíceis? O justo. Por que o justo? Porque o ímpio não. Quem tem fé para suportar tempos difíceis? O justo. O justo viverá pela fé. E o ímpio? O ímpio não. O ímpio vai viver por outros modos, por outros meios. Mas se alguém dizer o ímpio tem fé, mas qual que é a fé dele? No que ele crê? Não é em Jesus, então a fé dele não é verdadeira. Amém? Para simplificar, existem dois tipos de fé: a verdadeira e a falsa. Uma fé verdadeira e uma fé falsa. A fé verdadeira é consumada pelo autor, Cristo. A fé falsa em outros deuses, em outras coisas, ela não é consumada em lugar algum. Ela só é uma crença que alguém crê. Alguém pode pegar esse copo d'água e dizer: eu creio nesse copo d'água. É sua crença, você crê. É uma crença, eu creio. Alguém pode pegar uma estátua e dizer: eu creio nessa estátua. É sua crença, você crê. Mas aquilo que você crê, aleluia, isso não tem como justificar a sua fé. O copo d'água não tem como, a imagem não tem como justificar a sua fé, porque nada ela fez por você. Amém? Amém. Deus abomina as imagens, esculturas. Outros deuses, Deus abomina. Amém? Isso é mandamento do Senhor. Amarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Não terás para ti
outros deuses. Outros deuses pode ser a esposa, marido, filhos, bens materiais, ídolos, famosos no mundo. Pode ser deuses e deusas que a pessoa cria para ela adorar. Então isso não consuma a fé verdadeira. O que é consumado? Aprovado, correto, certo. É a fé em Cristo. Amém? É a fé em Cristo. Somente. Tá? Somente. Olha só. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Por que mediante a fé? Porque senão a graça é salvar todos. Mas a graça mediante... Para ser salvo pela graça tem que ter fé. Fé em Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Não é por obras, para que ninguém se glorie disso. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez. Deu a própria vida para nos salvar. Amém? A salvação está em Cristo. João diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, por Ele, por Jesus. Amém? Ele é o único caminho. Para simplificar, são dois caminhos: o que leva ao céu e o que leva ao inferno. Não tem atalho, não tem atalho, somente dois caminhos, irmãos. Ou você anda no caminho de Cristo, ou você anda no outro caminho. Ou você anda no caminho de Cristo, ou você anda em outro caminho. E o outro caminho não salva. O outro caminho não salva. Não tem quem possa te salvar no outro caminho. Só Jesus é o caminho. A esposa não é caminho. O marido não é caminho. Os filhos não é caminho. Dinheiro não é caminho. Fama não é caminho. Não! Nada é caminho. Só Jesus é o caminho verdadeiro que te leva à salvação e à vida eterna. Pastor, mas o outro caminho é do diabo? Acaba sendo, mesmo que se eu não quiser dizer que é, né? Eu posso querer dizer, não, o outro caminho é outro caminho. Pastor, eu não adoro o diabo, só que eu não adoro a Deus. Pastor, eu não adoro Jesus, então o outro caminho eu não sei. O que acontece? Irmãos, só tem um caminho, aí você tem que andar nele, é Jesus. Se você estiver no outro caminho, irmão, você não vai chegar a lugar algum. Amém? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. As ovelhas conhecem a voz de Cristo. Quando Ele fala, elas ouvem. Amém? Isso aí é que? Comunhão. Isso aí é relacionamento. Isso aí é reconhecer que Ele é Senhor. Quando Ele fala, e nós, pela revelação do Espírito, reconhecemos que é Deus que está falando. Ele está dizendo, na sua palavra, que pela fé, aleluia, somos salvos. Não é por obras, é pela graça. Aleluia, é por acreditar na obra grandiosa que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Olha só, vou continuar
É até o 10 eu já encerro. Vamos ver o 9. Efésios 2:9. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós fomos escolhidos por Ele. Não foi eu que escolhi Jesus. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu. Aleluia! Então entenda. Olha só. Por que Ele me escolheu? Jesus precisa de mim. Ele me escolheu. Eu sou útil para Ele. Poderia dizer que sim. Eu poderia dizer que sim. Mas Ele te escolheu porque Ele te ama. Presta atenção. Então, Ele te ama, Ele te escolheu. Mas Ele não precisa de nem de nós. Porque o contrário disso é o correto. Nós precisamos dele. É nós que precisamos de Jesus. Mas muitos ainda não entenderam isso. Tem muita gente que, se morrer hoje, vai para o inferno porque não se arrependeu dos pecados. Amém? Eu disse aqui, pecado não leva ninguém para o inferno. Não foi? Quem lembra? Vocês aprenderam? Pecado não leva ninguém para o inferno. Não. O que leva o homem e a mulher para o inferno é falta de arrependimento. Amém? O Evangelho começa com arrependimento. Pecado não leva ninguém para o inferno. Senão todos iriam para o inferno. Todos. Mas só vai para o inferno pecadores que não se arrependeram, que vão morrer sem se arrepender. Pecadores arrependidos, aleluia, aos pés de Cristo, receberão perdão, receberão justificação. Amém? Seremos justificados por Ele, por Cristo. Por quê? Porque nos arrependemos. Amém? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Por que tem que pregar? Para que ao ouvir a palavra, nós venhamos nos arrepender. Amém? Glória a Deus. Jesus disse: eu enviarei o Consolador, que Ele vai dentro de nós, fazer a gente reconhecer, né? O que? O pecado está em nós, a justiça de Deus e o juízo está vindo. O Consolador veio para isso, para em nós testificar do pecado, da justiça, do juízo. João 16. Amém? Então, se você reconhece que é pecador, se arrependa. Se você sabe que vai ter juízo, julgamento, se arrependa, porque chegar no dia do julgamento não é dia de se arrepender. Nós se arrependemos em vida. Depois que morreu não dá mais tempo. Nós se arrependemos em vida. Morreu, juízo final. Aleluia. E no juízo, irmãos, o que vai prevalecer? O que nós fizemos para Deus. O que nós fizemos para Deus. O que nós fizemos, aleluia, para Ele. O que nós temos que fazer para Ele? Entregar a nossa vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo para mim, mas vivo para Cristo. E
Isso é aquele que aceitou o batismo, já não vive para o mundo, mas agora eu vivo para Cristo, em comunhão no corpo celestial de Cristo. Igreja, Cristo é a cabeça, igreja é o corpo, os membros do corpo de Cristo é a igreja. Então Cristo vai vir buscar a sua igreja, Cristo vai vir buscar a sua noiva. Noiva é igreja. Crente que está em casa, na internet, não é noiva. Crente que está servindo a Deus sozinho, não é noiva. Não está ligado no corpo de Cristo. É porque ele está sozinho, porque ele é melhor do que os outros. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores que necessitamos de Cristo. O pecador, ele vai até Cristo porque ele sabe que ele precisa de Cristo e ele precisa se arrepender. Agora, aquele pecador que diz: não, tá bom assim, eu vou correr com as minhas próprias pernas, vai ter que correr bastante, vai faltar perna no dia do juízo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Ou confessa em vida, ou você confessa Jesus em vida, ou você vai confessar lá no trono branco. Eu tenho que falar, mesmo que depois, para ser lançado fora. Hitler vai estar lá, Osama Bin Laden, maluco do pai, Jack Stripador, criminosos terríveis, se você souber, assassinos, maníacos, e pessoas boazinhas, mas por dentro não tem o sangue de Cristo, não foi lavado. Então vai ter muita gente lá, vai ter muitos bilionários, trilionários, vai ter muitos ateus, incrédulos, muitos homens e mulheres que negaram a Jesus. Aquele que negar Jesus, lá no juízo, será negado por ele. Ele não nega ninguém. Presta atenção à ordem que eu falei. Quem negar Jesus, será negado por ele. Quem aceitar, ele está de braços abertos para te perdoar os seus pecados e os meus pecados. Jesus veio ao mundo para salvar. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Precisa saber se a pessoa quer ser salva. Se você dizer: eu quero, eu me arrependo, confessa e receberá perdão. Amém? Pecado confessado a Cristo é pecado perdoado, mas pecado escondido, naquele dia tudo será revelado. Amém? Vou encerrar verso 10, vou encerrar no verso 10, e nem dá tempo de ir mais longe, mas é o 10 mesmo, somente até o 10. Efésios 2,10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Antes de nós nascer, Deus já tinha preparado para que nós andássemos no caminho de Cristo. Quem lembra que eu disse aqui no último culto que Deus criou o homem e a mulher para louvor da glória dele? Deus nos criou para louvor da glória dele. Amém? Deus não criou você para você viver prazeres, êxtase, loucuras
e tudo que você imaginar aí na sua mente. Deus criou você para louvar e adorar o nome dele. Amém? No mundo, eu era escravo. Na igreja, sou servo. De escravo a servo de Deus. Escravo do pecado. Agora, servos de Deus. Ou servo de Deus. Glória a Deus. Amém? Olha só. Todas as coisas me são lícitas, Paulo diz, mas nem todas me convêm. Não é isso? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas são lícitas, eu poderia fazer, é o livre-arbítrio, mas tem coisa que não convém para um homem de Deus, para uma mulher de Deus fazer. Tem coisa que não convém a gente fazer. Por quê? Porque somos agora, aleluia, filhos de Deus por adoção. Não somos mais escravos do pecado. O que é escravo? Fazia tudo no mundo errado. É escravo. Tudo que era de ruim nós praticávamos. Mas agora não. Agora nós identificamos. Amém? O santo do profano. Amém? Nós temos que identificar o que é santo e o que é profano. O que é certo e o que é errado. Pecado sempre vai continuar sendo pecado. Amém? E pecado tem nome. Né? Tem vários nomes. Vícios, álcool, droga, prostituição, adultério, roubo, inveja, ganância, cobiça, ira. Tem vários. Pecado. Como que é o nome de pecado? Tudo junto. Iniquidade. Iniquidade significa todos os pecados que o homem pode praticar. Então, quando eu disser assim, pare com a sua iniquidade. Iniquidade pode ser tudo. Tudo que você praticar, iniquidade é pecado. Isaías diz que a iniquidade, Isaías 59, verso 2. A iniquidade separa, há uma divisão, uma barreira, separa o homem de Deus. E o homem, então, separado de Deus, não tem comunhão. E para nós ir para o céu, para nós herdar a vida eterna, comunhão. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, santa ceia, comunhão, não tem parte comigo no reino dos céus. Amém? A igreja, aleluia, somos nós. A noiva somos nós. Amém? E Jesus é o dono da igreja. Yeshua, Jesus, Ele é o dono da igreja. A igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Amém? Então tenha temor, tenha reverência a um Deus 3 vezes santo. Amém? Tenha temor e reverência de Deus, porque de Deus ninguém zomba, ninguém brinca com Deus. Amém? Todos que tentaram brincar e zombar, muitos já morreram, vão morrer, muitos não vão herdar a vida eterna.